Alexandre Carvalho, dos blogs Geografia Olímpica, Olitok 2020 Favoritos para Tóquio, e do canal do YouTube Sovurs, apresentando mais um livro dos Jogos Olímpicos de 1960, God Olympiski, um livro que cobre tanto os Jogos de Squaw Valley, na Califórnia, nos Estados Unidos, quanto também os Jogos de Verão em Roma. God Olympiski é um livro de publicação da antiga União Soviética, que é a capa do livro, o formato dele, o enfeite. E vamos começando esse livro da antiga União Soviética, que era a grande potência, dominou os Jogos de 1960, 21 medalhas de inverno, 7 de ouro, 103 de verão, 43 de ouro. Aqui, 1960. God Olympisk. Idastestvo Fisicultura e Esporte. Editora, publicado pela Fisicultura e Esporte, Moskva, 1961. Em Moscou, 1961, a publicação. God Olympisk, Squaw Valley, Rim. Squaw Valley e Roma. É um livro da antiga União Soviética. O índice, dividindo por esportes, e a autoria do livro, Kryukovsky e Pold. A introdução, Squaw Valley e Roma, que vai apontando os desempenhos, as disputas com os Estados Unidos, comenta sobre o desempenho de alguns atletas, a pontuação do confronto Estados Unidos e União Soviética. Coloca muita ênfase nesse confronto. Squaw Valley, iniciando já com a participação dos soviéticos nas disputas. Patinação de velocidade. Patinação de velocidade, a União Soviética obteve 12 medalhas, aqui fala, 12 medalhas na Ice Oval, no oval de gelo, na pista de gelo. Os soviéticos, grande domínio, conquistaram 6 medalhas de ouro nessas provas de patinação de velocidade. Aqui o comentário, os comentários, a análise. Grande destaque que a União Soviética teve nos anos 50 e nos anos 60 na patinação de velocidade. A pontuação dos atletas soviéticos em cada prova, considerando já os Jogos de 56 e de 1960, lembrando que a União Soviética, a primeira participação em Jogos Olímpicos de inverno foi em 1956. Uma relação de todos os campeões da patinação de velocidade masculina. E aqui os resultados dos Jogos de 1960, os 6 primeiros colocados. Olha o domínio da União Soviética. Yevgeny Grishin venceu as provas de 500 e de 1.500 metros. Viktor Kozichkin foi campeão nos 5.000 metros. E entre as mulheres, a Klara Guzeva venceu a prova de 1.000 metros e Lídia Skoblikova venceu os 1.500 e os 3.000 metros. Lembrando que a Lídia Skoblikova, nos Jogos de 1964, conquistou 4 medalhas de ouro. E um outro competidor, o Anderson, conquistou uma medalha de ouro masculina, prova de 1.500 metros. Aqui o esqui de fundo, que a União Soviética teve uma participação discreta entre os homens, ganhou 2 medalhas de bronze, mas as mulheres conseguiram dominar integralmente a prova feminina de 10 km e conquistou a medalha de prata na disputa conquistou a medalha de prata no revezamento, após uma de suas competidoras, a Radia Yeroshina, ter tido uma complicação numa das passagens, numa das etapas do revezamento. Os resultados das disputas, aqui as soviéticas, que dominaram a prova individual, a medalha de prata da União Soviética no revezamento, Gusakova, Baranova,
Hiroshima e Cortina. E já aqui abaixo, os resultados das provas de esqui alpino e aqui o esqui de fundo. Aqui o domínio da Noruega, Suécia e Finlândia ficaram com as medalhas de ouro. Aqui a prova de salto, vencida pelo Helmut Recknagel, da Alemanha Oriental. E mais provas aqui, ó. O Georg Thoma venceu a prova do combinado. E aqui as disputas do esqui alpino, Hinterseer da Áustria, campeão nessa prova. Vuarnet da França. E aqui, ó, Staub da Suíça. As competições de hóquei, vencida, né, a competição de hóquei vencida pelos Estados Unidos, com o Canadá com a medalha de prata, e a União Soviética obteve a medalha de bronze, bem descrito. E as provas de patinação artística tiveram o domínio dos norte-americanos, venceram a prova masculina, a prova feminina, a masculina com David Jenkins, a feminina com Carol Reis, e a dupla do Canadá acabou conquistando a outra medalha de ouro. Os soviéticos não obtiveram medalha nessa prova e a partir de 1964 iniciaram uma grande tradição na prova de duplas, a qual ficaram um tempão sem sofrer derrotas. Depois a União Soviética nunca mais foi derrotada e a Rússia seguiu a tradição dos soviéticos até 1998, 2002, algo assim, quando os soviéticos finalmente perderam. E os resultados, a prova de dupla, Nina e Stanislav Juk, na 6ª colocação. Esses jogos, aqui, ó, forte campanha dos atletas da União Soviética. O embarque dos atletas soviéticos, agora a parte de fotografias. O embarque dos atletas soviéticos para Squaw Valley. Aqui a cidade de Nova York, já com esses arranha-céus há 60 anos atrás, parece até uma imagem de uma cidade atual. A sede, né, o centro de competições dos Jogos de Squaw Valley, a pista aqui a pista de patinação de velocidade, o final da descida do esqui, aqui onde o portão de passagem dos atletas, aqui a Vila Olímpica e a Pira Olímpica, né, com a inauguração, né, mais um local de competições, possivelmente onde as competições não vou falar com competição de hóquei não, que não dá para entender, depois eu vejo que local que seria esse. A delegação soviética fazendo o seu desfile, conquistou 21 medalhas, 7 de ouro nesses jogos, e o início das provas de patinação de velocidade. Abaixo a soviética, fantástica Lídia Skoblikova, que foi campeã das provas de 1.500 e 3.000 metros. Lídia Skoblikova, posteriormente, nos Jogos de 1964, conquistou um total de 4 medalhas de ouro, venceu as 4 provas do programa da patinação de velocidade. Skoblikova no pódio, recebendo uma de suas medalhas, aqui não diz que prova que é, se foi a dos 1.500 ou a dos 3.000 metros. E nesta outra página, o grande Evgeny Grishin, ganhador dos 500 e 1.500 metros nos Jogos Olímpicos de 1956 e repetindo o feito nos Jogos de 1960. E Evgeny Grishin empatou nos 1.500 em 1956 com Yuri Mikhailov, também soviético, e empatou nos 1.500 nos Jogos de 1960 com o norueguês Roald Haas.
grande resultado de Grishin, ainda obteria uma medalha de prata na distância de 500 metros nos Jogos Olímpicos de 1964. Yevgeny Grishin. Yevgeny Grishin no pódio, com sua vitória na prova de 500 metros, o norte-americano, o Disney, ali recebendo, foi o medalhista de prata, né? O grande desempenho do soviético, do Yevgeny Grishin. E mais uma prova, não, esse já é o Voronin, é outro competidor da União Soviética que não chegou ao pódio, não obteve medalha. Ele é muito parecido com o Yevgeny Grishin. Mais um soviético, o Kozitchikin, Viktor Kozitchikin, que foi o vencedor da prova de 5.000 metros e obteve uma medalha de prata nos 10.000 metros, na distância de 10.000 metros. Nos 5.000 ele repetiu o feito do Boris Shilkov, que havia sido campeão nos Jogos de 1956. Aqui 3 grandes patinadores da União Soviética, o Rafael Gratti, que obteve medalha nos 500 metros, o Yevgeny Grishin, super campeão da prova, e o Voronin, que não obteve medalha, não teve destaque na olímpico, na patinação de velocidade, mas conseguiu fazer parte da poderosa equipe soviética. Mais uma competidora, a Klara Guzeva, vencedora da prova de 1.000 metros, e a Tamara Rilova, que conquistou uma medalha de bronze ou prata na prova de 500 metros. Creio que foi medalha de prata. Depois a gente dá uma olhada nesses resultados. Outra competidora, a polonesa Helena Pileichik, que obteve medalha na prova de 1.500 metros. A Polônia colocou 2 atletas no pódio. Prova vencida pela soviética, Lidia Skoblikova. Os treinadores e os árbitros. Aqui o público acompanhando a prova. E o grande Yevgeny Grishin trocando aqueles presentes russos com a norte-americana, campeã da patinação artística, a Carol Reis. São aquelas bonequinhas, né, russas, as matrióticas, e uma vai sendo colocada dentro da outra. Muito popular, bem característico da Rússia, esses souvenirs. Já nessa página, as competições do esqui de fundo, o domínio soviético na prova de 10 km, a prova feminina, medalha de ouro para Maria Gusakova, prata para Lyubov Baranova-Kozyreva, que foi campeã olímpica em 1956, e medalha de bronze para Radia Yeroshina. As soviéticas dominaram integralmente o pódio. Abaixo, o soviético Nikolai Likin conquistou uma medalha de bronze numa das provas individuais. E outro, Gennady Vaganov, também um grande competidor da União Soviética. Não obteve medalha nesses jogos, né? Medalha individual, mas era um dos destaques da equipe. E aqui os atletas estrangeiros. O Veikko Hakulinen, que ajudou a Finlândia a conquistar foi campeão também na distância de 30 km, nos Jogos de 56, e ajudou a Finlândia a conquistar a medalha de ouro no revezamento. Grande desempenho de Veikko Hakulinen, travou uma guerra com o norueguês Håkon Brusvin pela medalha de ouro nesse revezamento. Brusvin foi o campeão da prova de 15 km. E aqui o Kalev Hamalainen, da Finlândia, o vencedor da disputa dos 50 km. Hamalainen foi campeão na distância de 50 km, tendo Hakulinen com a medalha de prata. Outro grande competidor do esqui de fundo da época, Sixten Jernberg, que venceu a distância aqui de 30 km,
campeão na prova de 30 km. Ehrenberg venceu os 50 km em 1956 e aqui em 1960 obtém a medalha de ouro nos 30 km. E outro sueco, destaque, o Klas Lestander, que foi o vencedor da prova, da estreia da prova do biatlon. O biatlon estreou nesses Jogos Olímpicos de 1960 na distância de 20 km. E a medalha de ouro ficou com este aí, o sueco Klas Lestander. Competições de esqui alpino. Os soviéticos não tiveram atletas de destaque. Tiveram a Sidorova, que ganhou medalha nos Jogos de 1956 e só. Aqui uma das premiações, a Peniptu. A Peniptu, acho que é a prova de slalom gigante. A Peniptu dos Estados Unidos. A Yvonne Hoeg, da Suíça. E a Chenal Minuzzo, da Itália. Giuliana Chenal Minuzzo, da Itália. Conquistou a medalha de bronze. Grande desempenho aqui das competidoras dessa prova. Outro pódio aqui, Josef Stigler, da Áustria. O Roger Staub, da Suíça. E o Ernest Rittenzier, da Áustria. Esse aqui é o pódio da prova do slalom gigante, porque o slalom foi vencido pelo Rittenzier e o downhill foi vencido pelo francês Jean Voarnet. Outro momento aqui de uma descida, Heidi Bibel, da Alemanha, que foi a vencedora da prova feminina de downhill. Downhill é a prova mais rápida, a prova de maior inclinação e maior espaço entre os portões. E o pódio da prova. Aqui a austríaca, Herter, a Heidi Bibel e a norte-americana, a Peniptu, e conquistou a medalha de prata. Abaixo, o Jean Voarnet, da França, vencedor da prova masculina de downhill. E aqui de novo, o Jean Voarnet. Interessante, pela falta de tradição dos soviéticos nessa prova, eles documentarem com 3 pódios. Muito curioso isso. Korzukina, aqui uma soviética descendo. E outra soviética também, Kabina. Kabina e Korzukina. Mas os soviéticos não obtiveram medalha. As provas de salto de esqui. Um salto aqui do Chamov, e aqui do Tsakadze. Tsakadze e Chamov, soviéticos, realizando o salto. União Soviética também, que não é tradicional nessas provas de salto. As competições de hóquei, que um competidor da União Soviética no jogo contra a Tchecoslováquia, e abaixo mais um lance dos soviéticos contra os tchecos. A Tchecoslováquia também muito tradicionalíssima, era tradicionalíssima, agora ficou com a República Tcheca. Mais um momento de um jogador da União Soviética no jogo contra os tchecos, e aqui o jogo entre União Soviética e Estados Unidos, que a vitória ficou com os norte-americanos. As provas de patinação artística, a norte-americana Carol Hayes, campeão da prova individual. Os Estados Unidos ficaram com a medalha de bronze também na prova. E o David Jenkins, dos Estados Unidos, que conquistou a medalha de ouro na prova masculina individual. As competições de duplas, a Wagner e o Robert Poe e a Wagner, Barbara Wagner, do Canadá, e o Robert Poe, do Canadá, na dupla, conquistaram a medalha de ouro.
última vitória de um país. Depois, a partir de 64, iniciou-se o forte domínio da União Soviética. Aqui o tcheco Karol Devin conquistou a medalha de prata e a dupla soviética Nina e Stanislav Juk acabaram na 6ª posição. Nessa página estão as fotos, né, interessante até, as fotos dos medalhistas da União Soviética. Os campeões olímpicos, os medalhistas de prata, Serebnia e Bronzov, são os medalhistas de bronze. Ouro é Zolot, em russo. Então aqui vamos ver cada um deles. Mas deu uma desfocada, vamos voltar o foco. Aqui. Aí já dá até para ver os atletas aqui, ó. Acima, o Yevgeny Grishin, que ganhou medalhas de ouro nos 500 e nos 1.500 metros na patinação de velocidade masculina. A Lídia Skoblikova, que foi a campeã dos 3.000 metros e dos 1.500 metros na patinação de velocidade feminina. A Klara Guzeva, que conquistou a medalha de ouro nos 1.000 metros. O Viktor Kozichkin, campeão dos 5.000 metros na patinação de velocidade. E a Maria Gusakova, que foi a campeã da prova no esqui de fundo dos 10 quilômetros. Esses conquistaram as 7 medalhas de ouro da União Soviética nesses jogos. 2 para o Grishin e 2 para a Skoblikova. Abaixo, as medalhas de prata, a Lyubov Baranova, que obteve a medalha de prata individual e também com revezamento. A Radia Eroshina, que também obteve medalha com revezamento, medalha de prata. E a Dotsenko, Ina Dotsenko, que obteve medalha na patinação de velocidade. E aqui também a Valentina Stenina, também medalhista na prova de velocidade. E os medalhistas de bronze. O Anatoly Sheilyukhin, do revezamento, obteve uma medalha de bronze. O Boris Stenin, que foi medalhista na patinação de velocidade. Rafael Gratti, também na patinação de velocidade. Nikolai Anikin, no revezamento e na prova individual do esqui de fundo. Gennad Vaganov, no esqui de fundo, no revezamento. Alexei Kuznetsov, também no revezamento. Nikolai Gusakov, no combinado nórdico, conquistou medalha para os soviéticos. Tamara Rilova, na patinação de velocidade. E Alexander Privalov, medalhista de bronze na prova do biatlon. Teve a medalha de bronze no biatlon. Aqui os medalhistas da União Soviética nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1960 em Squaw Valley. E a equipe soviética de hóquei, que havia sido campeã em 1956, em 1960 limitou-se apenas à medalha de bronze, que o nome dos soviéticos, ó, Sovetskogo Soyuza, Olimpijski Trunie, aí vem Petukhov, Sidorenkov, Sologubov, Putkov, Kuchevsky, Erkin, Karlov, Groshev, Yakushev, aí abaixo Egorov, treinador, Baulin, Bitkov, Alexandrov, Almetov, Tsitsinov, Grebenikov, Pryaginikov, Loktev e Tarasov. Então, essa equipe soviética conquistou a medalha de bronze no hóquei masculino.
Aqui uma introdução dos jogos para os Jogos de Roma. Aqui a introdução para os Jogos de Roma. E vem aqui, próxima filmagem, né, já destacando os Jogos de Roma. E vamos começar com o atletismo. Obrigado, espero que tenham gostado. Alexandre Carvalho, Geografia Olímpica, Olitalk 2020 e do canal do YouTube Sovus. Retornaremos para a segunda parte da filmagem desse fantástico livro. Muito obrigado.